Hey, bem-vindos ao primeiro episódio de Shutdown, um podcast novo em que eu sou o host, Álvaro Samagaio. Eu tenho outro podcast, mas no outro podcast nós temos entrevistas. Aqui neste achei que era fixe ter um espaço para ser eu a falar, para dar algumas opiniões. Por enquanto você sou eu. Se entretanto virmos que faz sentido incluir mais pessoas ou até trazer convidados, também estaremos abertos a isso. Mas por enquanto sou só eu. Este podcast vai ser sobre quê? Perguntam vocês. Portanto, antes de mais, é a primeira vez que estou a falar sozinho para o microfone, o que já de ser um desafio gigante, porque uma pessoa já começou isto várias vezes e é sempre assim um... Ui. Mas então, vai ser sobre quê? Vai ser sobre tecnologia, vai ser sobre negócios, vai ser sobre um bocadinho a atualidade, o que me apetecer falar, sempre com muito foco nos primeiros dois temas. Mas pronto, é um espaço livre. Também acho que é um bocadinho essa magia dos podcasts. E, e é isso, e vai ser sobre o que me apetecer falar. Eu estou a gravar num setup bastante engraçado, que eu acho que não interessa a ninguém, mas que eu queria referir, que é, eu tenho um microfone USB que está ligado ao iPad e estou a gravar diretamente para a aplicação do Spotify for Podcasters, que é tipo uma aplicação que eles têm para gerir os podcasts. Portanto, é um setting relativamente portátil. O microfone não é muito pequeno, mas até dá para transportar numa caixinha. O que é fixe, porque tira um bocadinho a logística de ir gravar ao estúdio, de preparar. Também, por enquanto, vai ser só voz, portanto, não temos câmara, não temos edições. Vai ser gravar, fazer uns cortes, etc. E para andar. Eu gostava que isto fosse semanalmente, mas é um desafio arranjar espaços para gravar isto. Portanto, não sei como é que vai ser, mas acho que quinzenalmente de certeza, semanalmente talvez, mas pronto, é isso. É um bocado um conceito assim fluido. Também é o primeiro episódio, é um piloto, para ver qual é que é o feedback que recebo. Mas como é que eu pensei isto? Pensei em abordar assim dois ou três temas principais e depois ter umas noticiazinhas mais pequenas que se calhar complementam aqui isto. Ora bem, então vamos aqui ao primeiro tema grande da semana. O primeiro tema grande da semana é o ban do TikTok nos Estados Unidos. Todos nós conhecemos o TikTok, que é uma aplicação de vídeo, principalmente, que popularizou o formato shorts, não é? Aquele formato de vídeos 15 segundinhos, verticais. Já ninguém filma na horizontal agora, portanto mudou aí o paradigma, mesmo fotografias. Eu gosto muito de fotografia e vejo-me consistentemente a fotografar com a câmera na vertical em vez de na horizontal, porque é como as redes sociais têm agora a postagem, o feed é vertical, não é? Ninguém usa o Instagram na horizontal. Mas pronto, o ban do TikTok. O que é? É mesmo um ban? Sim. Os Estados Unidos têm um sistema legislativo um bocadinho diferente daqui do português. Vou dizer isto de uma forma assim um bocado estúpida, mas acho que é bom para ilustrar como é que isto funciona. Basicamente, eles é como se tivessem dois parlamentos, um menor e um maior. Portanto, um menos importante e um mais importante. Um com menos poder e outro com mais poder. E houve uma proposta de lei, uma bill, como eles chamam, para banir o TikTok nos Estados Unidos, que passou o tal parlamento mais pequenino, o House of Representatives, a Casa dos Representantes. E passou com uma votação gigantesca, tipo 300 e tal contra 60 votos. Portanto, foi assim um massacre, entre aspas, e portanto passou com tanto. Tinha apoiantes de ambos os partidos, tanto do Partido Republicano como do Partido Democrata, ou seja, não foi só uma coisa de republicanos mais nacionalista, etc. Não, foi mesmo foi geral. E porquê? Porquê que isto veio ao de cima? Portanto, o TikTok, que é a aplicação, faz parte de uma empresa que se chama ByteDance, que tem, eu acho, que é 40% do TikTok. Portanto, os outros 60% até são detidos maioritariamente por empresas americanas. Mas ainda assim, o facto da ByteDance ser uma empresa chinesa faz com que eles possam ser obrigados a partilhar os dados dos seus utilizadores com o Partido Comunista Chinês, ou com o governo chinês neste caso. Pronto, os americanos
como tem um bocadinho este síndrome de segurança nacional, não acham isto uma grande ideia e então decidiram que os dados dos americanos têm de ficar nos Estados Unidos, e isso já acontece. Portanto, o TikTok gastou cerca de $1 bilhão, portanto 1.000 milhões, para garantir que as bases de dados dos Estados americanos ficam nos Estados Unidos. Mas ainda assim eles acham que aquilo pode ser uma falha na segurança nacional. Para além de outros perigos, tipo influenciar eleições. Este ano é ano de eleições, temos eleições em novembro e, portanto, pode haver aqui uma arma política e geopolítica também, neste caso, porque as relações entre os Estados Unidos e a China não estão muito bem, mas pode haver aqui um bocadinho essa arma política para espicaçar um bocadinho aqui a China. Como é que funciona o ban? Portanto, isto agora está no Senado. No Senado acho que vai demorar um bocadinho mais, porque eles vão alegar que banir uma plataforma que tem tantos criadores, etc., vai contra um bocadinho aqueles ideais americanos de freedom of speech e podermos criar aquilo que quisermos e partilhar, etc. O que é o ban? Portanto, o ban, se isto for para a frente e for votado no Senado americano, o que vai acontecer é que as App Stores, a App Store da Apple e a Play Store, neste caso são assim as maiores, não vão poder distribuir o TikTok nos Estados Unidos. Ou seja, as pessoas que já têm no telemóvel vão continuar a ter, mas muito provavelmente novas atualizações e etc. não vão ser distribuídas e, portanto, eventualmente aquilo vai ficar obsoleto e vai deixar de poder ser utilizado. O que é que esta bill diz? Diz que o TikTok tem de ser americano, ou seja, tem de ser detido na sua totalidade por uma empresa americana, ou por acionistas americanos. E, portanto, se não for, é banido. A maneira de ser é a ByteDance vender a sua parte a uma empresa americana. Agora, há várias maneiras de fazer isto. E há vários contrapontos a fazer isto também. Portanto, a primeira maneira é vender só o TikTok americano aos americanos e o resto fica na mesma pertencente à ByteDance. Isto acho que tem alguns desafios técnicos, que é o algoritmo americano ser diferente dos outros. Portanto, no fundo aquilo vão ser duas empresas. Os vídeos postados por americanos podem ser vistos nos outros sítios, ou os vídeos postados nos outros sítios podem ser vistos pelos americanos. Pronto, fica aqui um bocadinho difícil de onde pôr a barreira. Portanto, acho que esta solução não me parece ser assim a mais viável. Depois existe a outra solução, que é efetivamente vender a totalidade do TikTok a uma empresa americana. Quais são as empresas que estão mais bem posicionadas para fazer isso? São as Big Tech, não é? Microsoft, Apple, a própria Meta. Só que o que é que acontece? Essas empresas, muito provavelmente, se tentarem adquirir o TikTok, vão contra as leis de monopólio que existem nos Estados Unidos. Ou seja, estão a crescer massivamente e a comprar um dos seus maiores competidores. Pronto, portanto, acho que também não vai ser por aí. Depois, o TikTok nos Estados Unidos tem 170 milhões de utilizadores, ou seja, é uma aplicação gigantesca. Os Estados Unidos têm tipo 330 milhões de pessoas, ou seja, mais de metade, ou praticamente metade da população americana tem conta no TikTok. E, portanto, não é uma coisa muito barata e não vai ser vendido por 5 tostões. E não há muita gente que consiga comprar isto. Existem alguns fundos, mas ainda assim é preciso comprar e geri-lo a seguir, não é? Portanto, não é só comprar, o que pode ser impeditivo, portanto pode não acontecer a compra. Para além disso, a ByteDance e o governo chinês podem vetar a venda, ok? Ou seja, o governo chinês pode dizer não, eu não permito que a ByteDance, ou que o TikTok neste caso, seja vendido aos americanos e, portanto, esse é outro entrave aqui à venda. Existe ainda uma outra opção, que é o TikTok fazer tipo uma IPO, e o resto da participação que tem na ByteDance é vendida a acionistas públicos e, portanto, isso resolve o problema de poder não existir um comprador com poder de compra suficiente ou com uma posição não monopólio para poder comprar. Mas pronto, também não resolve o problema da ByteDance ficar sem mão no TikTok e sem o governo chinês ficar sem mão no TikTok.
Portanto, é aqui um entrave. Nas próximas semanas devemos saber um bocadinho mais sobre isto. Neste momento a lei está a ser analisada pelos senadores do Senado e se for aprovada no Senado, quando for a votação, eles agora vão atrasar muito isto. No Senado as coisas são muito mais bem pensadas. E portanto temos malta a defender que não deve ser banido, temos malta a defender que deve ser banido. Já existe, por um lado, a garantia de que os dados estão em servidores da Oracle, que é americana. Portanto, temos aqui um imbróglio que não sei como é que vai ser resolvido. Depois também é um bocadinho de geopolítica aqui, porque se eles banirem efetivamente o TikTok, acho que o governo chinês não vai reagir muito bem. Pode banir do outro lado outras importações, tipo Apple ou Microsoft. Portanto, eles têm capacidade para fazer essas coisas. Eles já têm as próprias aplicações, muitas delas, cópias das aplicações que são feitas no Ocidente. Portanto, não seria um problema para eles banir esse tipo de tecnologia. Isto já aconteceu. A Índia, em 2020, depois de um conflito na fronteira com a China, baniu o TikTok. E aí ficou mesmo banido. Portanto, quem é que saiu a ganhar? Houve algumas redes sociais que começaram a aparecer logo ali naquele momento para ocupar o lugar. O problema é que é impossível combater com a Meta, neste caso Facebook, Instagram e mesmo com o YouTube. E portanto foi nessa altura também que começaram a aparecer os YouTube Shorts, os Instagram Reels, e que ocuparam um bocadinho esse espaço. Portanto, quem ganhou foi a Meta. E eu acho que havendo o ban, portanto não havendo a compra por nenhuma empresa americana, se houver o ban nos Estados Unidos, clear winner vai ser o Instagram, porque há muitos criadores que vão ter de migrar para o Instagram, vai haver mais horas mais horas de utilizadores ativos no Instagram, porque as horas que a malta passa no TikTok vão começar a passar no Instagram e eles têm uma funcionalidade muito, muito semelhante, que são os Reels. Portanto, acho que aí o vencedor, claro, vai ser a Meta, talvez um bocadinho o YouTube, porque a malta vai se distrair com outras coisas, mas basicamente vai ser a Meta. Existe também aqui um bocadinho um apelo do TikTok aos criadores, portanto, malta que vive disto, para irem falar diretamente com os senadores, porque é uma coisa que se faz muito nos Estados Unidos, tipo um género de uma política direita, em que as pessoas vão falar com os senadores, enviam cartas, enviam e-mails, etc., a pedir algum bom senso, principalmente àqueles que já se mostraram se calhar mais contra, para pedir que defendam, ajudar a argumentar, se calhar apresentar alguns casos, etc. Portanto, vai ser uma situação engraçada. Vamos acompanhar aqui nas próximas semanas. Eu trago-vos aqui as notícias sobre isto. Ok, este foi sim o primeiro tema. O segundo tema que eu tenho aqui, segundo e último tema grande, é aqui uma notícia que saiu ontem. Eu estou a gravar isto dia 20 de março. Eu acho que a notícia saiu ontem ou dia 18, mas é uma notícia que diz que a Apple e a Google, portanto, competidores ferozes em software, falaram e estão a chegar a acordo sobre utilizar o modelo Gemini, que é o competidor do GPT da OpenAI, no software da Apple. Ou seja, a Google licencia o modelo Gemini, eu disse Gemini há bocado, mas pronto, Gemini, e a Apple vai poder integrá-lo dentro do seu software, nomeadamente na Siri, a fazer autocomplete. Portanto, algumas features que precisam de AI e que a Apple está bastante atrás da competição, nomeadamente da Google, Google Android, né? E que por muito provavelmente eles para terem esta conversa é porque os laboratórios de desenvolvimento, Research and Development da Apple em LLMs, portanto Large Language Models, que são estes modelos grandes capazes de perceber a linguagem natural, muito provavelmente estes departamentos estão um bocadinho atrás, mas eles comercialmente não querem ficar com os seus produtos atrás e não querem perder esta onda de AI que está a acontecer no mundo todo. E pronto, pensaram que se calhar a melhor maneira era a Google licenciar o Gemini e eles se calhar poderem adaptá-lo de certa forma aos use cases que eles têm. Efetivamente a Siri está muito pobrezinha comparada com o Google Assistant. O Google Assistant já dá uma porrada à Siri e mesmo o ChatGPT ainda não consegue atuar sobre o telemóvel, não é? Mas em termos de fazer
questões não tem nada a ver. A Siri não responde a quase nada, faz muitas pesquisas, permite pesquisar na internet, mas isso não é muito conclusivo. E portanto eu acho que a Apple faz bem em licenciar aqui este modelo, apesar de, pelo que se vê, ele ser um bocadinho pior que o GPT. Mas pronto, se calhar eles têm vão ter melhores relações com a Google, porque o motor de pesquisa default dos iPhones, de todos os dispositivos iOS, é a Google, e mesmo de macOS, acho eu. Portanto, o Safari, no fundo, é a Google, e grande parte dos utilizadores do Google Search têm iPhone e vêm exatamente por aqui. Portanto, a Google paga imenso dinheiro à Apple para ser o default, e agora se calhar a Apple vai pegar em algum desse dinheiro e pagar à Google de volta para poder usar a AI, para poder usar os modelos deles. Ou seja, o modelo não se vai chamar Gemini, né? Portanto, não vamos ter os modelos da Google, não vamos ter aquilo a submeter para funções da Google. Aquilo vai ficar mesmo dentro, entre aspas, do que é o iOS da Apple. Portanto, vai ficar dentro do sistema operativo, vai ser integrado perfeitamente no sistema operativo. Eles chegam sempre tarde, mas fazem the Apple Way, entre aspas, e nesse Apple Way de certeza que vão fazer isto bem. Portanto, vão de certeza conseguir integrar aqui o modelo, até terem um modelo seu, porque eu acho que eles não vão desistir. Eles compraram uma empresa canadiana que desenvolve LLMs, e portanto eu acho que mais tarde ou mais cedo eles vão ter os seus próprios modelos, vão parar de usar o Gemini da Google, mas acho que por enquanto acho que é bem jogado eles neste próximo iOS que vai sair em junho, no WWDC, já terem alguma inteligência extra, porque senão vão ficar muito para trás. Ok. Se tiverem, entretanto, mais feedback sobre isto, partilhem. Encontrem-me aí nas redes sociais. Digam-me também se estão a gostar deste formato ou não. Acho que é giro ter assim um bocadinho um espaço para poder dar opinião. E é isso. Sigam o podcast, partilhem com quem precisa de ouvir, ou se gostaram, digam qualquer coisa, subscrevam no Spotify, nas outras plataformas, e é isso. Vamos agora, se calhar, para assim, temas mais rápidos. Agora, nas últimas semanas, também saiu uma notícia, e ainda mantendo-nos na Apple, que o Apple Car parou, ou seja, o desenvolvimento do primeiro carro elétrico da Apple parou. Realmente, eu acho que eles deviam ter outras prioridades, se bem que a Apple é gigante, portanto pode-se focar em várias coisas ao mesmo tempo, mas acho que este problema da AI deve ser muito mais problemático, passando aqui o pleonasmo para eles, do que propriamente não terem um carro elétrico. Uma coisa engraçada é que eles, grande parte dos carros que saem agora já têm Apple CarPlay ou Android Auto. E portanto, no fundo eles são bons a fazer software, e portanto se são bons e provavelmente são os melhores a fazer software, porque não fazer software para as marcas de carros que claramente não é esse o seu foco. Está a ser um produto bastante bem conseguido, não sei bem como é que eles monetizam aquilo, deve ser provavelmente as marcas pagam uma licença, depois aquilo também é vendido como um extra pelas marcas, portanto devem ganhar ambos, mas o software que eles estão a desenvolver é bastante bom, mas daí a terem um carro, portanto há uma parte mecânica toda que não é a especialidade deles e que têm de criar conhecimento, têm de criar equipas, têm de criar sistemas e processos, que acho que é sensato desistirem disso por agora. Depois vi também uma notícia engraçada, e ainda aqui sobre a AI, que o Elon Musk e a sua empresa xAI, portanto uma das várias empresas do Elon Musk, lançaram esta semana também o Grok One, que é o modelo, o LLM desenvolvida pela xAI, portanto o modelo competição para o GPT também. E aquilo foi treinado, se eu não me engano, em artigos científicos e tweets. Ou seja, toda a parte do Twitter, ele na altura, quando percebeu que isto tinha algum valor, fechou a API do Twitter para a malta não poder ir buscar os dados de borla, mas basicamente aquilo é utilizado aquilo foi treinado em todo o conhecimento que foi gerado no Twitter e conhecimento científico, e portanto o objetivo é ser uma LLM com conhecimento científico, e portanto foi treinado em artigos científicos. Uma coisa engraçada foi que este Grok One ou seja, ele para além de lançar o modelo, lançou também o código do modelo, ou seja, as pessoas conseguem pegar no código e adaptá-lo para as suas necessidades, retreiná-lo se for o caso.
Esta semana também li uma notícia no The Verge sobre como é que as celebridades utilizam tecnologia. Pelos vistos, assim, a primeira grande que foi um bocadinho verbal sobre isto foi o Justin Bieber. E ele diz que a maneira que ele tem de diminuir o tempo que passa agarrado ao telemóvel, e que ele diz que esse tempo tem muito a ver com as pessoas que tentam comunicar com ele, chamadas, SMS, e-mails, etc., é utilizar um iPad em vez de um telemóvel. E portanto, um iPad é chato de transportar, muito mais chato que usar um telemóvel, mesmo aplicações, há muitas aplicações que não estão otimizadas, tipo Instagram, TikTok, etc. E portanto, ele também deve passar muito menos tempo nessas aplicações, tem acesso ao e-mail, consegue falar com as pessoas e muito provavelmente ele deve ter um telemóvel, não é? Mas deve utilizá-lo muito menos do que seria necessário, porque tem o iPad. Há aqui mais celebridades: Tom Cruise, Elton John, Sarah Jessica Parker, Dolly Parton, George Clooney. Todos eles adotaram uma phone free life. Há aqui outro também bastante conhecido, Ed Sheeran, que disse que em 2015, portanto, antes do Justin Bieber, foi quando ele parou de usar telemóveis porque disse que se sentia overwhelmed e sad com um telemóvel. Mas ele diz que não está desconectado do mundo. Portanto, o que é que ele faz? Ele fala com as pessoas por e-mail. Fala com a família e com os amigos por e-mail. Amanhã acorda, vai ao e-mail, responde aos e-mails. Diz que até tem conversas mais interessantes por e-mail, porque são, existe mais, ou seja, é um e-mail para contar tudo o que tem de dizer, não é só um SMS. Mas pronto, ele diz que não fica desconectado do mundo, porque fala por e-mail com toda a gente e não tem de todo um telemóvel, que é engraçado. O Jimmy Kimmel é outro que também tem aqui, também arranjou um sistema engraçado, que foi não ter um data plan no iPhone. Ou seja, ele tem um telemóvel, mas sempre que quiser utilizar a internet tem de ir para um sítio que tenha Wi-Fi. Que no fundo ele transformou o iPhone num iPod Touch. Também é engraçado. Não sei se. Ou melhor, eu acho que estas celebridades podem todas fazer este tipo de coisas porque devem ter assistentes que lhes resolvem os problemas, não é? Portanto, se eles tiverem alguma emergência, de certeza conseguem sempre contactar com alguém que consegue que tem acesso à internet, não é? E que consegue fazer alguma coisa. Mas eu percebo que estas pessoas devem ser ainda mais. hum, ou seja, devem receber ainda mais questões e chamadas e etc. Portanto, deve ser uma loucura ter o telemóvel e, portanto, haver pessoas com o número privado do Justin Bieber ou do Ed Sheeran. Tenho mais duas notícias. A primeira é cá em Portugal. Portanto, foram feitas, ou começaram a ser feitas, ou existem os projetos das primeiras casas impressas em 3D. O que é que isto significa? Casas em 3D não é uma impressora gigante que está por cima da casa e que vai imprimir todos os detalhes da casa. Não é assim que funciona. É uma impressora 3D efetivamente muito grande, vai imprimir partes da casa, quer sejam peças, entre aspas, ou partes completas, tipo uma parede, por exemplo, que depois é montada de maneira muito mais simples, muito mais rápida, no sítio onde está. Portanto, a criação dos materiais pode ser feita lá, no sítio da casa, isso poupa-se em transporte, mas mesmo que não seja, ou seja, mesmo que a criação dos materiais, a impressão dos materiais seja num sítio distante e o transporte seja mais caro do que transportar materiais brutos, o que diz a notícia é que isto acelera bastante a entrega das casas e reduz bastante o custo. Eu acho que este custo tem a ver com essa redução de tempo, ou seja, nós passamos a precisar de ter menos gente e menos horas dessas pessoas para construir as casas e, portanto, passamos a ter um sistema muito mais eficaz para construir muito mais casas, muito mais rápido e se calhar até com mais qualidade. Portanto, pode ser uma tecnologia para resolver aqui o problema da habitação que temos em Portugal, quem sabe. Uma delas em Vila de Conde, a outra em Torres Vedras. Acho que esta de Torres Vedras é mesmo construção de luxo. Portanto, é engraçado ver este tipo de tecnologias a ser aplicado num setor diferente do convencional e, além disso, em casas de luxo. A última que eu tenho aqui foi uma empresa de biotecnologia que se chama Asgard Therapeutics. Nasceu na Suécia, mas tem raízes em Coimbra, portanto foi fundada por portugueses. E levantaram agora 30 milhões de euros para, para uma nova terapia de reprogramação das células do cancro. E portanto, no fundo,
as células do cancro, do que eu sei, têm bastante resistência ao sistema imunitário, ou seja, conseguem escapar-se do sistema imunitário. Por isso é que se desenvolvem, ou seja, por isso é que são más, entre aspas, não é? E não morrem porque o sistema imunitário não os reconhece como sendo más. O que acontece é que se nós conseguimos reprogramar essas células, e neste caso é exatamente essa a terapia que eles estão aqui a tentar desenvolver, de forma a que elas se mostrem como células más, o sistema imunitário pode matá-las. E, portanto, isto é um tipo de terapia que se chama imunologia. Temos imunoterapia, desculpem. Temos a quimioterapia, a radioterapia e esta é a imunoterapia, ou seja, usar o próprio sistema imunitário do paciente para atacar o cancro, transformando ou reforçando o sistema imunitário, por um lado, ou transformando essas células de cancro em células mais vulneráveis. É engraçado ter sido por 3 portugueses, ou 2, não, 3 portugueses, Cristiana Pires, Fábio Rosa e Filipe Pereira, da Universidade de Coimbra, e portanto eles conheceram-se cá em Portugal, devem provavelmente ter desenvolvido bastante cá em Portugal e depois foram para a Suécia e fundaram lá a empresa, chama-se Asgard Therapeutics, e muito provavelmente vamos ouvir falar deles no futuro. E pronto, é isto. Chegamos ao final. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem like, subscrevam, etc. Essas coisas todas. Digam-me também se gostaram ou não para eu fazer mais episódios. Este foi sim o piloto, foi sim um bocadinho uma coisa teste. Nos próximos tenho mais ideias, tenho mais coisas que gostava de testar. Este foi assim o formato, sim, o primeiro formato mais básico que eu pensei. E pronto, e mais nada. E é isso. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá.